Nossas necessidades são muitas, mas nossos desejos são incontáveis. Então, muitas é um pronome indefinido, incontáveis um adjetivo. Antes dessas palavras em destaque, nós temos um verbo de ligação. Quando nós temos um verbo de ligação associado a um termo que atribui um estado ou uma característica para o sujeito, sintaticamente a gente classifica como predicativo do sujeito. Olha que interessante essa questão da FGV, hein? Agora vai perguntar assim, ó, então eu fiz uma análise só para saber o que eu tenho em mãos dessas duas palavras destacadas, tanto morfológica quanto sintaticamente falando. Então, olha só, nessa frase, o segundo termo sublinhado, ó, o segundo termo sublinhado, qual é o segundo termo sublinhado? Incontáveis. Mostra uma intensificação do primeiro. Ou seja, ele está intensificando o primeiro aqui, ó. Certo? Então, ó, são incontáveis. Incontáveis, ele está intensificando muitas. O que é intensificar? Para cima ou para baixo. Beleza, agora ela pede para você assinalar a opção em que essa estratégia se repete, em que o segundo termo intensifica o primeiro. Então, vamos lá. Letra A. Livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Então, livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Quem é que trazem as vantagens? Livros, né? De podermos sós. Então, aqui nós temos uma frase que não tem nenhuma ligação nesse sentido de fazer a intensificação do segundo termo, do primeiro termo, aliás. Documentários são tão verdadeiros ou tão mentirosos quanto a ficção. Tão verdadeiros, tão mentirosos. Ele está equilibrado, eles estão juntos. Então, um não está intensificando o outro, ele está igualando um ao outro. Tanto é que ele está usando um termo intensificador, que é o tão, que é o advérbio, mas, na verdade, o que a gente vai ter que analisar é o termo verdadeiro e mentiroso. Ó, tão verdadeiros ou tão mentirosos. Igualou, tão. O escritor não escreve o que ouve, nem o que ouve escreve o que sente. Então, esse nem é uma conjunção aditiva com valor negativo, com valor não. Então, ele não está intensificando. Porque eu já encontrei que é um conectivo nem, que é um conectivo aditivo. Quais são os conectivos aditivos? E, nem, que dá sentido de não, de negação, mas também, como também, ainda, como também, assim, ainda bem, né? Ainda assim como, enfim. São as conjunções aditivas. Então, a letra C também não pode ser. Agora, vamos ver a letra B. Quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Mas, quando você o passa adiante, enriquece triplamente. Então, nós temos uma conjunção que traz uma ideia de oposição, certo? E essa conjunção que traz ideia de oposição, ela é positiva. Se ela é positiva, ela é intensificadora. Então, ela está intensificando a oração anterior. Olha só como a FGV trabalha aqui. Ela pediu, lá, na frase acima, nossas necessidades são muitas. Ele me deu um pronome indefinido. Por que indefinido? Porque eu não sei mensurar quantos são as nossas necessidades. Muitas quer dizer várias? 1 milhão, 10 milhões? Não sei. Mas não, nossos desejos são incontáveis. Aí ele grifou incontáveis. Mas sabe onde você tem que analisar que ela está intensificando? Olha ele aqui, ó. Olha o que ela fez. Ela não grifou o termo que vai intensificar, que é o mas, que é uma conjunção adversativa,
que está trazendo uma oposição em relação ao anterior, mas uma oposição intensificadora, uma posição positiva. Por exemplo, ó, vou pegar um exemplo mais simples para você entender melhor. Ó, eu vou apresentar um amigo meu para alguma amiga que esteja querendo um namorado. Eu chego para ela e falo assim, ó, meu amigo é feio, vírgula, mas é rico. Oh. Agora, meu amigo é rico, mas é feio. Esse mas, ele de fato, ele vai dar o sentido de oposição anterior, mas ele está intensificando, ele é intensificador, por quê? Porque ele dá uma força positiva aí, ó. Eu chego para minha amiga e falo assim, ó, meu amigo é feio, mas é rico. Ó como que eu intensifico esse mas. Mas é rico, ou seja, o que vai chamar a atenção não é o fato de ele ser feio, é o fato de ele ser rico. Agora eu coloco lá, meu amigo é rico, mas é feio. O que vai chamar a atenção agora é ele ser feio. Basta ela aceitar ou não, certo? Então ele intensifica. A mesma frase, se eu passar, aqui nós temos uma frase coordenada adversativa. Se eu passar essa frase para subordinada concessiva, que também traz oposição, eu vou ter assim, ó. Embora meu amigo seja rico, vírgula, é feio. Ou feio, vírgula, é rico. Então, o que aconteceu agora? Eu coloquei essa conjunção, embora, que é concessiva, que também traz oposição igual a de cima. Só que ela me traz um efeito negativo. Como assim? Até pela intensidade com que a gente lê a frase. Ó, vamos ler de novo. Eita. Vamos ler de novo a primeira. Meu amigo é feio, mas é rico. Meu amigo é rico, mas é feio. Embora meu amigo seja rico, é feio. Embora meu amigo seja feio, é rico. Você percebe que a tonicidade é a mesma, a cadência é a mesma, então ele traz um efeito negativo. E o outro positivo, intensificador. Então, a bendita FGV, ela fez isso. Quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Mas, quando você o passa adiante, enriquece triplamente. Então, ele intensificou esse mas. Ou seja, ele pegou todo esse segundo termo aí, e ele intensificou a segunda com a oposição. E foi o que ela fez ali. Ó. A sacada da questão está no mas, não é nem tanto no adjetivo. Entendeu? Sim. É uma questão de raciocínio lógico, praticamente, na língua portuguesa. Agora, olha de baixo, ó. Livros são os mais silenciosos e constantes amigos, ponto. Os conselheiros mais acessíveis e sábios, ponto. E os mais pacientes professores. Não tem nada de intensificação de uma oração a outra. Então, é a letra D de dado. É a letra D de dado mesmo, né? Isso, D de dado mesmo. Percebeu? Olha assim, é uma questão difícil. Sim. É uma Ela não é questão, fácil não, né? não é fácil não, é uma questão difícil. Por quê? Porque ela cobrou, a forma da pergunta que ela faz, como ela coloca, ela pede. O segundo termo sublinhado mostra uma intensificação do primeiro. Só que o termo sublinhado mostra, mas não é só ele. É a oração toda por conta do mas. Então, é isso que eu preciso saber. Porque, na verdade, quando eu penso em intensificação, eu vou pensar em quê? Em um advérbio de intensidade. Por exemplo, eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu intensifiquei. Aí vai fazer as pessoas pensarem dessa forma. E talvez muitas pessoas podem pensar, caramba, intensificando, mas incontáveis, ele não é advérbio para intensificar. Vai quebrar a cabeça de milhões de pessoas aqui.
para conseguir chegar no rumo aí, né? Vamos ver a questão 2. Questão 2 diz assim: as frases a seguir mostram orações reduzidas. Então, o que são as orações reduzidas? Orações subordinadas, nós temos as substantivas, nós temos as adjetivas e nós temos as adverbiais. As orações subordinadas substantivas é aquela que eu tenho a conjunção integrante que eu troco pelo isso, lembra? E aí, quando eu reduzo e eu pego o verbo, eu consigo reduzir só numa forma nominal. Qual? Infinitivo. Por exemplo, é preciso que se faça bons estudos. Está desenvolvida. É preciso fazer bons estudos. Já na adjetiva e na adverbial, elas reduzem nas três, dependendo do contexto. Então, tá lá assim, ó. As frases a seguir mostram orações reduzidas que foram nominalizadas ou modificadas para orações desenvolvidas. Então, vamos lá. O que é normalizadas? Normalizadas seria assim, ó. Vamos pegar a frase assim, uma frase adjetiva. A menina estudiosa. A menina estudiosa. O que eu tenho? O que tem nessa frase aí, Pedro? Ó, nós temos um artigo, a, Substantivo um substantivo, menina, e o verbo, né? temos um adjetivo. O verbo é o adjetivo. Um adjetivo estudiosa, que é a característica da menina. Então, essa frase aqui, ela é nominal. Por que uma frase nominal? Porque não tem verbo. Então, isso que é nominalizada. Ou seja, as frases a seguir mostram orações reduzidas que foram nominalizadas, ou seja, deixado dessa forma, ou modificadas para orações desenvolvidas. Ou seja, como que eu desenvolvo essa oração agora? Eu só coloco o que aqui, ó. Que é estudiosa. Verbo de ligação. Verbo de ligação. A menina que é estudiosa. O que eu fiz? Eu desenvolvi a oração. Então, assinale a opção em que isso não foi feito de forma adequada, ou seja, nem normalizada, nem desenvolvida. Então, nós vamos ter que encontrar uma que não foi nominalizada e que não foi modificada para oração desenvolvida, tá? Bom, o gabarito traz como letra C. Então, vamos aqui, ó. Letra C, vamos para ela, depois a gente vê as outras. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Depois, no achado. No achar, trocar por no achado. Entendeu? E depois trocar em que se ache. Vamos ver se vai dar para a gente encaixar isso. A viagem da descoberta consiste não no achado de novas paisagens, mas em ver com novos olhos, ou colocar, a viagem da descoberta consiste em que se ache, certo? O gabarito é essa. Agora, vamos ver, ó, está dizendo que não foi feito de forma adequada. Então, aqui acusa que ela não foi feita de forma adequada. Agora, vamos observar a A para ver como que ela foi adequada e você vai entender melhor a C. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista a costa por um longo tempo. Então, nós vamos colocar o sem aceitação, que é nominalização, sem que se aceite que é a desenvolvida. Não se pode descobrir novas terras sem a aceitação perder de vista, ou sem que se aceite. Então, percebe que se eu colocar sem a aceitação, nominalizei. Se eu colocar sem que se aceite, eu desenvolvi. Então, quer dizer que aqui está mostrando uma oração reduzida. Ó. Aqui, ela está reduzida.
Reduzida do quê? Reduzida de infinitivo, certo? E aí eu consigo nominalizar, consigo desenvolver. Na B é a mesma coisa. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista a costa por um longo tempo. Sem aceitar, sem a perca, novas terras sem a perca de aceitar de vista a costa por um longo tempo. Ou novas terras sem que se perca. Então, o que aconteceu? Ela está reduzida, aqui nominalizou e aqui desenvolveu. Agora, consiste, né, a viagem da descoberta consiste não no achado, consiste não no achado. Não deu liga. A viagem da descoberta consiste, que tudo que consiste em, então, consiste em, no. Não pode. Se eu tirar o em, consiste não no achado. Ela não dá certo. E depois, consiste em que se ache. O consiste em que se ache, aqui, consiste em não em quem se ache. Até dá certo, mas aqui não dá. Tem que dar os dois, né? É, isso. Tá? Agora, a letra D. Ver. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver, está reduzida de infinitivo, com novos olhos. Não em achar novas paisagens, mas na visão com novos olhos. Ou em que se veja com novos olhos. Percebe que na hora que eu troquei, ela fluiu direitinho. Então, aqui essa questão, a gente precisa perceber a fluidez da oração para a gente perceber que deu certo. Olha a última. Errar é humano, mas é preciso um computador para realmente pisar no tomate. Pisar está reduzida de infinitivo. Errar é humano, mas é preciso um computador para realmente uma pisada real. Perfeito. Para que realmente se pise no tomate. Desenvolveu de forma tranquila. Percebeu? Sim. Okay. Então, aí, no caso, é a letra C. que está errada, né? Isso, é a C que não dá para adequar. Ficou claro mesmo? Ficou. Ótimo. Olha 3. As frases a seguir foram retiradas de um dicionário de citações. Assinale a frase que apresenta erro gramatical. Então, a 3, segundo a FGV, a que apresenta erro gramatical, pelo gabarito, é letra A. Vamos ver aqui, Sempre que ensinares, ensine também a duvidar do que se ensina. Veja bem, se eu tenho um verbo ensinares, eu preciso ver que pessoa que esse verbo está. Que eu, ensinares, né? Ensinar eu, ensinares tu. Quem é o sujeito do ensinares? Tu. Este verbo, ele está no infinitivo pessoal. O que é mesmo o verbo no infinitivo pessoal? É aquele verbo que tem sujeito. Então, eu vou pegar o verbo ensinar, eu vou colocar aqui, ensinar. Eu vou colocar o eu na frente, Ensinar, eu, ensinares, tu, ensinar, ele, ensinarmos, nós, ensinardes, vós, ensinarem eles. Este verbo no infinitivo pessoal, ele está me dando pessoa. Quem é a pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele só fica na posição invertida do tradicional. Por exemplo, eu ensino, presente do indicativo. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina,
nós ensinamos, vós ensinais, eles ensinam. Ou seja, as pessoas gramaticais estão antes do verbo, isso eu faço no presente, nos pretéritos e nos futuros. Agora, para o infinitivo pessoal, que eu conjugo o verbo, que eu flexiono o verbo, eu mudo a posição dos pronomes, eu coloco na frente. E a maioria deles vem, sabe de onde? Do futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo do verbo ensinar, ó. Quando eu ensinar, quando tu ensinares, quando ele ensinar, ó, vou pegar aqui, ó. Ó, quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Olha aí. Esquece agora o pronome que eu coloquei depois, ó. Quando eu ensinar, quando tu ensinares, quando ele ensinar. Quando nós ensinarmos, quando vós ensinardes, quando eles ensinarem. Aqui eu tenho um futuro do subjuntivo. O que traz ideia do subjuntivo? Dúvida. Quando eu digo quando eu ensinar, quer dizer eu não ensinei e nem sei se vou ensinar. Dúvida? É uma possibilidade, é uma dúvida. Pode ser, então, quando eu ensinar, então é um futuro de possibilidade. Agora esquece o que está em negrito aí, em preto. Aí eu pego o verbo, pego os pronomes, coloco na frente do verbo, só muda a posição. Então, se eu olhar para este enunciado que a FGV deu, olha o que ela fez. Ela colocou aqui... Caramba, minha borrachinha aqui está pisando na bola hoje. Pronto. O que ela fez aqui? Ela deu um verbo aqui, ó. Sempre que ensinares. Quem ensinares? Tu. Agora, eu tenho que pegar esse ensine, que está no imperativo, eu tenho que jogar no plural, na segunda pessoa. Qual é a segunda pessoa do verbo ensinar no imperativo? Ora, conjuga o verbo ensinar no presente do indicativo. Ó. Eu ensino, tu ensinas. É só tirar o S do tu, fica ensina tu. Então, o certo aqui é ensina também a duvidar do que se ensina. Você entendeu? Uhum. Então, o erro está nesse verbo ensinar aqui, ó. Que ele colocou ensine. Este ensine, o sujeito dele é você. Ou seja, a frase ela está fugindo do paralelismo gramatical da pessoa do verbo. Se a frase está na segunda pessoa, ele introduziu um verbo de terceira pessoa, que é o ensine. E E o seria certo é ensinar, né? ensinar. E onde eu descubro isso? Conjugação do verbo no imperativo. Cara, olha que questão que a FGV fez. Também não é uma questão fácil de se fazer. Eu tenho que analisar isso. Eu vi que o primeiro verbo, o sujeito é tu, está no infinitivo pessoal, não importa se está no infinitivo ou se ele está sendo conjugado de forma normal. Eu tenho que saber quem é a pessoa gramatical dele para eu poder fazer o paralelismo. Aí, se não der certo o paralelismo, está errado. Entendeu? Por que que esta é errada? Sim. Agora, vamos ver as outras que estão certas. Ó. As nações mais avançadas são sempre as que mais navegam. Não tem nenhum erro aí, ó. Ó, tem nenhum erro. Os que são as que mais navegam? As nações mais avançadas. Então, eu tenho o verbo ser, que está na terceira pessoa do plural, concordando com nações, que são elas, terceira pessoa do plural. Tudo certinho, tudo beleza, tranquilo. O progresso é um grande atraso. O que é um grande atraso? O progresso. Tudo ok. O automóvel resolve os problemas dos homens. Quem é que resolve os problemas dos homens? O automóvel. Mas estes, quem são estes? Não resolvem o problema dos automóveis. O estes é o mais próximo. Está retomando o substantivo homem. Está tudo certo. Aí tem gente que vai pensar assim, não vai ver o erro na A,
e vai olhar aqui e falar assim, não seria estes, seria esses. Porque a gente vê que o esse retoma, o este vai para frente. Só que aqui ele fez uma jogadinha que ele distribui, ele trabalha com um aposto distributivo. O que é o aposto distributivo? Então, vem a vírgula aqui, e ele agora está explicando que quem não resolve os problemas são os homens que não resolvem os problemas dos automóveis. Ele podia pegar, nesse lugar de palavras automóveis, podia colocar aqui, ó, aqueles. Mas estes não resolvem os problemas daqueles, ou seja, não seria nem aqueles, seria daqueles. Quem é daqueles? Dos automóveis. O automóvel, né? Ou seja, daquele, né? Que é... Não, aqui está daqueles, os automóveis, isso. É isso mesmo. Percebe? É o que a gente chama de aposto distributivo. O aposto distributivo, ele trabalha justamente com esses dois pronomes. O este para o mais perto e o aquele para o mais distante. Olha aí. E aí, essa aqui, muito provavelmente, ela já trabalhou aí para fazer com que as pessoas fossem na letra D e não na letra A. Entendeu? Agora, olha aí. Meu invento pode ser explorado como uma curiosidade científica por algum tempo. Não tem, porém, futuro comercial. Nada de errado aí, tudo certinho. O ponto e vírgula que está aí, uma pausa maior, substitui uma vírgula. Depois tem o porém que está deslocado entre vírgulas. Tudo perfeito na frase. Olha quanto raciocínio que a gente teve que fazer para a gente, de fato, descobrir a letra A. Entendeu? Beleza. Então, questão 3 está aqui. Vamos lá, questão 4. Olha quantas coisinhas. É por isso que eu falo, né? A prova, além de você conhecer o perfil, conhecer a regra gramatical, ou regra gramatical, mas também conhecer o perfil da banca. A FGV, ela gosta muito de fazer o quê? Ela trabalha, quando ela vai elaborar a prova, ela já elabora de uma forma pensando no erro do candidato. Por isso que as provas delas são difíceis. Difíceis, né? Olha agora essa frase. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que se pode ser produzido. Mostra uma relação de causa e efeito. Então, beleza. Isso aqui é uma coisa que ela sempre cobra. Ó, aqui está sempre uma coisa que ela cobra. Causa e efeito. O que é causa e efeito? Causa e consequência. Tá? Efeito é igual consequência. Quando fala de causa e consequência, já me remete às orações subordinadas adverbiais consecutivas. Por exemplo, Marcelo falou tanto durante a aula que ficou rouco. Então, se o Marcelo falou durante a aula, foi por alguma causa, por algum motivo. Qual foi? Ensinar. Só que ele falou tanto, ou seja, mais do que o normal, que ele teve uma consequência. Qual foi o efeito disso? Ficar rouco, perder a voz. Entendeu? Então, já fazendo essa ligação no enunciado, já identificar que é um tipo de oração mais ou menos como essa, então eu tenho que buscar algo parecido. Então, a questão 4 vai ser aqui, ó, letra B. É praticamente impossível olhar para um pinguim e sentir raiva. Se eu vou olhar para um pinguim, eu vou olhar por algum motivo. Qual o motivo para eu olhar para o pinguim? Depende do motivo. É um motivo. Ninguém olha para nada sem um motivo. E todo motivo, toda causa tem consequência. E qual a consequência de eu praticamente impossível olhar para um pinguim? Qual é a consequência disso? E sentir raiva. Essa aqui é a consequência. Então, esse e, ele é uma conjunção aditiva, mas que está emprestada no lugar do que é uma conjunção subordinativa. É praticamente impossível olhar para um pinguim, né,
e sentir raiva. Agora, vamos ver as outras. O mundo é como um camponês embriagado. Está fazendo uma afirmação, não está mostrando nenhuma causa. Basta ajudá-lo a montar sobre a sela de um lado para ele cair do outro logo em seguida. Não tem nenhuma causa e consequência. Olha C. Sempre que alguém quer esgotar um assunto, esgota a paciência do leitor. Sempre que alguém quer esgotar um assunto, tá, vamos pensar, é algum motivo? Mas lá, esgota a paciência do leitor, não gera uma consequência. Cuidado ao ler livros sobre saúde, pois, esse pois ele explica, pois pode morrer de um erro de impressão. Quando as mulheres erram, os homens vão atrás. Esse quando é uma oração subordinada adverbial temporal, da ideia de tempo. Então, na verdade, o que causa efeito é a letra B de bola mesmo. Ficou claro, Pedrão? Sim. Certo? Sim mesmo? Ó, pergunta, hein? Pode ficar tranquilo. Tá. Na 5. Em todas as opções a seguir, há um período composto por dois segmentos separados por um ponto. Então, vamos lá, ler de novo. Ó. Em todas as orações... Eu acho que eu estou com mau contato, é na tomada aqui, viu? Que não funciona, né? Eu preciso trocar esse Tzinho que eu comprei, que tem quatro entradas. entradas de USB. E ele tá dando mau contato já. Esses que a gente compra no camelô, né? Não tem. E ele já tem... Eu comprei na época que a gente tava dando aula online lá na escola. E ele já deve estar dando um problema, mau contato. Eu preciso comprar outro, urgente. Ó, em todas as opções a seguir, há um período composto por dois segmentos separados por um ponto. Assinale a opção em que o conectivo... O que é o conectivo? A conjunção. Substitui adequadamente esse ponto. Então, ele vai ter lá dois pontos. Então, qual conectivo que eu posso tirar esses dois pontos e colocar? É isso que ela quer. Então, na questão 5, está falando que o gabarito está dizendo que é a letra E, de elefante. Ó. No universo, tudo procede por vias indiretas. Ponto. Separado por um ponto, não por dois pontos. Eu coloquei dois pontos aqui. Deixa eu apagar um. Borracha. Por um ponto. E aí, vai tirar um ponto. Ó, quem gosta de fazer muito isso também, esse tipo de exercício igual esse aqui, é a banca FCC, tá? Outra brava. Mas a FCC, perto dessa aqui, é um filezinho mignon gostoso. Ó, eu vi ontem um áudio, um vídeo, vou até te mandar aqui. Vou até te mandar, que está no grupo da família, eu acho aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que eu olhei, cara, mas eu dei risada, viu? Picanha trans, você já viu esse? Não. Não. Tem esse da picanha trans. Nasceu colchão duro, mas se sente picanha. O povo tirando sarro, né? E tem um outro aqui que eu tinha visto um vídeo, não sei se está no grupo da família, eu achei muito engraçado também. Não, não foi da família, não. Eu não lembro onde foi. Não sei se foi meu sogro que mandou e eu acabei apagando. Fala, pecanha, uma coisa assim, pecanha, mas não lembro o que é o pecanha. Que é de pé do frango? Ah, exatamente, é isso aí. Você já viu? Tem um monte de pé de frango. Pelo jeito que você falou, eu já entendi. Isso, esse mesmo. Foi meu sogro que mandou, eu acho que eu apaguei. Um monte de pé de frango, já tem bastante assim, escrito pecanha. Olha que povo zoa, cara. Então, vamos lá. Assinale a opção em que o conectivo vai substituir. Letra E. No universo, tudo procede por vias indiretas.
porque não existem linhas retas. Ou pois não existem linhas retas. Então, eu vou tirar esse ponto, vou colocar uma vírgula e vou encaixar o pois aqui. Certo? Então, esse conectivo substituiu esse ponto tranquilamente e me trouxe um valor de explicação. Então, está dizendo que o universo tudo procede por vias indiretas e vai explicar por que ele procede dessa forma. Porque não existem linhas retas. Explicou, né? Agora, vamos ver a letra A. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Em épocas de guerra, são os pais que enterram os filhos. Aí tem no lugar do ponto, é o quando. Então, a gente vai encaixar o quando. Vamos ver se vai dar certo. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Quando em épocas de guerra, são os pais que enterram os filhos. Percebe? Você até encaixou, mas ele não deu a semântica, não deu sentido. Tenho medo de borboletas. Ponto. Elas têm algo de esquisito, assustador. Tenho medo de borboletas, conquanto é concessivo. Elas têm algo de esquisito, assustador. Não deu liga, percebe? Às vezes vejo um vulto lá fora, que é a velhice. Ah lá, portanto, ela vê que estou trabalhando tanto que resolve procurar outra pessoa. Portanto, aí, de conclusão, não deu certo. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos, enquanto você coloca um casal numa gaiola e é tudo. Percebe que o encaixe desses conectivos, eles não dão a semântica correta? Então, não substitui de forma correta. Substitui de forma correta se eu utilizar uma conjunção correta. É isso que gera muito problema, principalmente em redações. Quando o candidato de um vestibular ou de um concurso público vai fazer uma redação, se ele não tem um domínio de conjunção, ele dança aí. As pessoas de classe deixam a plebe tanto a preocupação de pensar quanto o temor de pensar erroneamente. Na frase acima, o termo sublinhado traz implícito um adjetivo, alta classe. Ó, as pessoas de classe. As pessoas de classe, pessoas chique, então é as pessoas de alta classe. Então, ficou subentendido. Ah, eu sou de classe. Eu deixei subentendido, eu sou de alta classe. Né? Então é isso. Agora, assinale a opção em que a expressão sublinhada não mostra a mesma situação. Então, a questão 6 traz o gabarito como letra C. As pessoas do interior são mais francas. Aqui, nós não temos nenhum outro termo implícito. Por exemplo, as pessoas do alto do interior. Entendeu? Não tem. Agora aqui, ó. Meu pai sempre aconselhava que procurássemos uma menina, né, de grande família, de alta família, de boa família, certo? Uma menina de família, uma menina de família boa, né? Olha lá, a empregada trouxe no mercado um pacote de manteiga de qualidade, de boa qualidade. Você percebe que você coloca aqui, ó, uma manteiga de boa qualidade, uma menina de família boa. Aqui, os dois times mostram um futebol de boa categoria. Ó, coube tudo aqui. Lá, já alta classe ficou oculto e o que não ficou oculto foi a letra C. É isso que a FGV quis aqui. Você percebe que é uma questão totalmente diferente por exemplo, da VUNESP? Uhum. Né? Então é isso. Vamos para a questão 7, a penúltima. Assinale a opção em que a preposição de traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo uma exigência de um termo anterior. Ou seja, ela até marcou aqui ela foi boazinha, ó, ela marcou valor gramatical. Então, aqui, a questão 7 está me dando letra E. Ó. Sempre há um pouco de loucura no amor. Então, me trouxe aqui uma preposição. Certo? Bom, todas elas nós vamos ter preposição.
Então, ele quer saber qual é a contribuição semântica. Olha como ela usou. Contribuição semântica. Contribuição nada mais é do que valor semântico, do que relação semântica. Tá cansado, né, Pedrão? Tô. Vixe. Normal, né? Mas Vê se você consegue dar uma descansada hoje, à tarde. Não dá, não? Sabadão? eu Cara, vou você fazer tem que tirar trabalhar um... um pouco. Hã? Vou trabalhar agora à tarde, É? se Deus Tenta dar quiser. meia hora. Senão você dá um treco aí, cara. Então, vamos lá, ó. Valor semântico. Então, agora está assim, ó. Assinale a opção em que a preposição de traz um valor semântico para a frase, não sendo uma exigência do termo anterior. Ou seja, ela não exige. Agora, vamos ver a letra A. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e, mesmo assim, ainda gosta de você. Então, percebe que esse de, ele tem uma contribuição semântica do verbo de, do verbo gostar, perdão. Por quê? Porque o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto e ele rege preposição de. Então, ele carrega uma contribuição semântica aqui. Agora, nunca chegarás a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. Ó, convencer de algo. Essa preposição, ela é regida pelo verbo convencer. Quem convence, convence de alguma coisa. Tem uma contribuição semântica. Perdoe seus amigos, mas não se esqueça de seus valores. Aqui nós temos o verbo esquecer-se. Não esquece que nós temos dois verbos aí no caso. Esquecer, sozinho, ele é transitivo direto. Esquecer-se, ele é transitivo indireto. Então, ele pede a preposição dele. Tem uma carga semântica aqui. Necessidade de, ó, tem uma carga semântica com esse nome necessidade. Então, nós temos na A, regência verbal, temos na B, regência verbal, temos na C, regência verbal, temos na D, regência nominal. A letra E sempre é um pouco de loucura no amor. Esse de loucura, que eu tenho aí uma adjunta de nominal, ele não tem nada a ver, essa preposição, com semântica, com algum verbo ou com algum nome. Ele é uma locução adjetiva. Entendeu? Ele não tem essa contribuição semântica. Ele é apenas uma locução adjetiva. Sempre há um pouco do quê? De amor. Entendeu? Não é nem, isso aí, na verdade, é um complemento nominal. Eu falei adjunto, né? Mas é um complemento nominal. Não. Complemento nominal tem carga semântica. É adjunta de nominal mesmo. Adjunta de nominal preposicionado, ele não tem carga semântica. Beleza? Entendeu? Entendi. Ótimo. Então, ó, de você é objeto indireto, né? De que um gato traz aí é toda uma oração subordinada adverbial objetiva indireta. Se esquecer de seus nomes, objeto indireto. De ser amado, complemento nominal. E de loucura, adjunto adnominal. Não tem carga semântica. Tá? Sim. A última questãozinha aqui dessa prova. Difícil, né, essa prova, né? Bem difícil. Mas né? ela foi mais fácil do que aquela anterior Aquela que outra, a gente fez, né? Aquela outra lá foi de lascar. O Bruno também sofreu naquela, coitado. E agora ele está lá fazendo a prova amanhã, né? Que ele vai fazer a prova. Tomara que ele vá bem. Duro que esses cargos, né, cara, de receita, secretaria, Cepaz, a FGV está engolindo tudo. Se ainda é uma FCC, que também pega, né? O tempo aí pegava, era melhor. Mas, Tá mais tranquilo, né? Analise a frase a seguir. O conceito bom tem muitos significados. Por exemplo, se um homem acertasse sua avó a uma boa distância, ele seria um bom atirador, mas não necessariamente um bom homem. Assinale a opção que apresenta uma característica de linguagem dessa frase. Então, ele quer saber se esse um bom, essa palavra bom, é uma polissemia. O que é polissemia?
Poli, vários. Tem vários sentidos. Ele quer saber se ela traz ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Se ela traz uma redundância, o que é isso? Uma repetição desnecessária. Ou se traz um paralelismo, que é a concordância, ou seja, se é substantivo, tem que ser substantivo, se é adjetivo, tem que ser adjetivo, ou se traz alguma expressividade. Não, expressividade, um realce, né? Mais expressão na frase. Uma polissemia? Polissemia, exatamente. Por que é uma polissemia? Porque aqui, ó, é substantivo e aqui é um adjetivo. Entendeu? Sim. Um bom homem, quer dizer, um bom homem, eu tenho aí um adjetivo antes do substantivo. Seria um bom atirador, esse um bom é o substantivo. Então, é polissemia. A mesma palavra com cargas semânticas diferentes. Certo? Sim. Beleza. Então, vamos salvar isso aqui para mandar para o Bruno. Eu vou até mandar essa gravação para ele também, para ele não perder essa aula aqui, porque não estou sem horário, assim, para fazer qualquer tipo de reposição. Infelizmente e felizmente, né?